Olá, sejam bem-vindos ao 18º curso de verão IQUSP 2023. Eu me chamo Osvaldo e hoje eu vou apresentar para vocês o módulo Fagoterapia, onde a gente vai tratar sobre fagos e bactérias. Eu vou apresentar brevemente o meu grupo de pesquisa e falar um pouco sobre o objetivo principal do laboratório. Logo em seguida, eu vou introduzir vocês a diversos conceitos que vão fundamentar a gente sobre o estudo da bioquímica e biologia molecular de bacteriófagos. E no próximo vídeo a gente vai tratar um pouco mais sobre metodologias e processos metodológicos, onde a gente vai aplicar todos esses conceitos teóricos que a gente vai ver na aula de hoje de forma prática. Então, nosso grupo de pesquisa ele é formado pelos estudantes de doutorado, que sou eu, Osvaldo, o Fernando Rossi, o Guilherme Uceda, a Joana Azevedo e o Remígio Senepo. E nós fazemos parte do que a gente chama do FAGE Group, que tem em conjunto também as técnicas e especialistas, como técnicas que nos auxiliam tanto na parte de limpeza do laboratório como na preparação de e-mails. Temos a Doris e a Sandra, que são peças fundamentais no trabalho de pesquisa. E como especialistas nós temos a doutora Laila Farage, que é especialista em genômica e sequenciamento, e ela é responsável por um laboratório de sequenciamento que se encontra aqui no Instituto de Química, que é o CATG. Temos o Dr. David Amargin, que ele é especialista em bioinformática e análise de genomas. O Dr. Renan, que ele é especialista em imunohistoquímica e experimentação animal, e atualmente ele está fazendo pós-doutorado em nosso grupo. Como professora-chefe do FAGE Group, temos a professora Aline Maria da Silva. Ela é a cabeça e responsável pelo laboratório. Em conjunto com ela, temos vários professores colaboradores, em especial o professor Ronaldo, que está em conjunto conosco no laboratório, e ele é peça fundamental também nas pesquisas. A professora Regina, que ela é especialista em pseudomonas e nos auxilia na parte microbiológica. O professor João Carlos Setúbal, ele é responsável pela parte de bioinformática e todas as análises bioinformáticas de genômicas que a gente precisa fazer, ele está aí para nos auxiliar. E o professor Chuck, que é responsável pela parte estrutural, e ele é especialista em biologia estrutural. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre cada um desses professores e tiverem curiosidade de entender mais sobre o laboratório, o grupo de pesquisa deles, acessem o site do Instituto de Química, lá na parte de docente, vocês vão ter informações sobre cada um. O objetivo principal do nosso laboratório é estabelecer um conjunto de fagos líticos bem caracterizados contra cepas clínicas de bactérias multidrogas resistentes, BMDR, visando potencial aplicação em fagoterapia. O problema que o nosso laboratório tenta atacar é o problema global de resistência bacteriana, que há anos vem sendo um alerta mundial para todos os grupos de pesquisas que estão desenvolvendo novas drogas ou trabalhando com novas terapias, que olhem com carinho para esse problema de resistência. E a pergunta que a gente tenta responder por trás desse problema global é se é possível isolar e caracterizar bacteriófagos líticos contra cepas bacterianas clínicas multidrogas resistentes e avaliar seu potencial de aplicação em fagoterapia. A hipótese geral que todo laboratório trabalha, né, com cada um com seus grupos de pesquisa, com seus projetos específicos, é se é possível isolar e caracterizar bacteriófagos da natureza, se a gente consegue selecionar os melhores fagos, né, e esses melhores candidatos, caracterizar eles de forma a gente conseguir aplicar eles de forma terapêutica na técnica fagoterapia. Então, o que veremos agora ao longo da aula, inicialmente a gente vai começar com o grupo ESCAPE, a célula procariótica, tipos de bactérias e bactéria multidroga resistente. Revisar brevemente conceitos da biologia de fagos e da fagoterapia, desde sua descoberta até os dias atuais. A gente vai ver também o ressurgimento da fagoterapia em todo o mundo devido às escapes, casos de sucessos atuais da fagoterapia, e fica a pergunta para a gente, será que a gente está vivendo um retorno dessa era de ouro da fagoterapia? E por último, a gente vai finalizar essa aula
com os determinantes envolvidos na interação fago-bactéria. Então, um problema mundial que a gente está vivendo é esse Group Escape, que é um acrônimo para essas 6 bactérias de relevância clínica, que é Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas e Enterobacteriáceas, que é um grupo de bactérias que estão se tornando multidrogas resistentes, que tem uma relevância em todo o mundo. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde ela deu um alerta global para todos os centros de pesquisas e laboratórios que trabalham com o desenvolvimento de novas drogas e novas terapias, que olhassem para esse grupo escape, né, para esse problema de resistência bacteriana e tentasse trazer uma nova alternativa para esse grupo. Em 2018, ela deu um outro alerta para que os grupos continuassem investindo nesse tipo de pesquisa e que ela prevê que caso a gente não faça nada, em 2050, muito provavelmente, essas bactérias multidrogas resistentes vão ser a maior causa de morte em nosso mundo. Então veja que isso é um problema global. Atualmente, a resistência bacteriana está em conjunto com um dos 5 maiores problemas de saúde global, então tem uma relevância importantíssima o nosso trabalho. Agora, revisando um pouco a célula procariótica, como vocês podem ver aqui, é uma célula anucleóide, que significa que ela não possui núcleo. Então, o seu cromossomo e seu material genético ele fica espalhado no citoplasma, junto com o ribossomo também, que é responsável pela síntese proteica. As bactérias, elas possuem, além de uma membrana celular, uma parede celular externa. E algumas bactérias, elas podem possuir uma cápsula, que tudo isso serve para proteger a bactéria do meio ambiente e também no caso de bactérias que vão se tornar patogênicas, como uma estratégia de infecção para superar os mecanismos de defesa do hospedeiro. Então, essas bactérias também possuem o que a gente chama das fímbrias. Como vocês podem ver aqui, são extensões do citoplasma que estão responsáveis por fazer a bactéria reconhecer o meio a seu redor e fazer trocas com o meio de nutrientes e também entender como está, né, o ambiente externo. E algumas possuem o que chamamos de flagelo, que é responsável por dar movimento e motilidade à bactéria. Então, as células procarióticas são as células mais abundantes em nosso planeta. Os tipos de bactérias que a gente classifica segundo o que a gente consegue ver no microscópio óptico de luz clássico, a gente pode ver diferentes formas, né? E a gente chama de cocos, bacilos ou outros. Os cocos são bactérias que possuem essa forma em círculo, né? Que tem os duplococos, streptococcus. Os bacilos, né, formam essa forma de bastonete. Outros, como a gente pode ver, o vibrião, né, o espirilo ou as piroquetas. Então, as bactérias elas são responsáveis por vários processos ambientais e elas vivem de diferentes formas em todos os ambientes, inclusive em nosso corpo. A forma também de a gente classificar as bactérias é segundo essa técnica que a gente chama de coloração Gram, que divide as bactérias em gram-positivas e gram-negativas, que essa coloração está relacionada com a composição da parede celular, ou se a bactéria possui uma membrana externa ou não. Como a gente pode ver aqui, as bactérias que são classificadas no grupo de gram-positivas, elas possuem uma parede celular mais espessa, formada por um peptidioglicano, que é um polímero formado por aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. Então, bactérias classificadas como gram-positivas, elas não possuem uma membrana externa. Já as bactérias gram-negativas, além dessa parede celular de peptidioglicano, que é bem mais fina, né, nesse tipo de bactéria, elas possuem uma membrana externa, que ainda dão uma proteção ainda maior para essas bactérias. E superficialmente o LPS, que a gente chama de lipopolissacarídeo, que também é um polímero. Então, apenas 30% das bactérias conhecidas causam doenças em seres humanos, ou seja, essas bactérias elas são o que a gente chama de patogênicas. A forma de a gente tratar bactérias patogênicas é com o uso de antibióticos. Então, qualquer infecção que a gente tiver, seja ela onde for, em qualquer local, de qualquer tipo, se a origem dessa infecção ela é bacteriana, no final, qualquer medicamento que a gente for usar, qualquer medicamento que a gente for comprar nas farmácias, ele vai
se enquadrar nessa classificação geral que a gente chama de antibióticos, que são medicamentos de origem natural ou sintética que inibem o crescimento ou causam a morte de bactérias. Quando os antibióticos agora eles não são mais efetivos contra aquela bactéria-alvo, a gente diz que essa bactéria ela é uma bactéria multidrogas resistente. E a forma de a gente validar isso experimentalmente é através desse experimento clássico que a gente chama de antibiograma, que ele funciona da seguinte forma. A gente tem um tapete bacteriano, que a gente cresce numa placa de Petri, a bactéria-alvo que a gente quer saber se ela é resistente ou não a determinado tipo de antibióticos. Aqui, nessa ilustração, a gente está representando os compostos antimicrobianos em diferentes cores. E pensem que aqui a gente pode ter diferentes tipos de antibióticos e também podemos ter o mesmo antibióticos em diferentes diluições, desde o mais concentrado até o menos concentrado. Então a gente tem esses discos que são estéreis, discos de papel, a gente mergulha eles nos diferentes antimicrobianos e depois coloca eles junto na placa de Petri, onde tem um tapete bacteriano, incuba. E no outro dia a gente observa o crescimento bacteriano e a presença do disco, da zona de inibição e do crescimento bacteriano. Então, se a bactéria ela não cresce ao redor do que a gente chama da zona de inibição, significa que essa bactéria ela é sensível a esse antibiótico. E aí tudo bem. Então, quer dizer que essa droga, esse antibiótico, ele consegue tratar essa bactéria caso ela esteja causando uma infecção em uma pessoa. Por outro lado, caso depois da incubação a gente observa que onde era para ter essa zona de inibição, esse halo, a bactéria ela acaba crescendo, significa que ela é uma bactéria resistente a esse antibiótico. Por quê? Porque na zona de inibição, que é a zona onde o antibiótico se difunde, a bactéria continuou crescendo. Então a droga não está sendo mais efetiva contra essa bactéria. Então a gente chama ela e classifica ela de uma bactéria multidroga resistente. Então aí que surge esse termo superbactérias. Superbactérias nada mais é, nada menos que um termo, né, para a gente falar para a população, um termo que é usado muito em reportagens jornalísticas, né, reportagens simples, para definir uma bactéria que a gente não consegue tratar ela mais com antibiótico. Então agora a gente vai precisar de novas alternativas quando a gente está falando dessas superbactérias. E uma alternativa, os bacteriófagos ou fagos, que são vírus que infectam essas bactérias. Então aqui eu trouxe para vocês uma imagem de microscópio eletrônico de transmissão de fagos T4 aderidos à superfície da bactéria Escherichia coli. Aqui vocês podem ver em verde os fagos T4. Aqui em azul é a bactéria Escherichia coli e em marrom é o H que é usado, né, nessa técnica. Então a gente observa que a interação, né, depende do reconhecimento e ligação de receptores específicos que vão se encontrar na superfície bacteriana. E esses receptores específicos de superfícies bacterianas, eles têm uma relevância clínica também. Então, os fagos líticos, quando eles reconhecem esses receptores, né, infectam essas bactérias, o final do ciclo, né, resulta na lise e na morte dessas células bacterianas. Então, esse fenômeno permite a gente usar isso de forma estratégica na técnica chamada fagoterapia. Então, a fagoterapia é o uso dos fagos para reduzir ou eliminar infecções bacterianas. Como a gente pode ver aqui, imagina uma população bacteriana. Aqui em vermelho são bactérias patogênicas que causam mal ao ser humano. Aqui em marronzinho claro são bactérias que não causam mal ao ser humano. A gente tem um fago altamente específico e virulento, onde ele vai reconhecer apenas a nossa bactéria-alvo, vai infectar essa bactéria e vai se reproduzir nela. E além da especificidade, uma outra vantagem da fagoterapia é que os fagos eles têm a capacidade de aumentar o seu título no local da infecção. Então, os fagos são as entidades mais abundantes na biosfera, como eu falei para vocês, se as células microbianas, que a gente tem uma previsão de 10 a 30, né, na biosfera, são as células mais abundantes, e os fagos são os vírus que infectam essas células, e a gente tem uma previsão de que para cada célula bacteriana a gente tem um mínimo de 10 fagos que infectam elas, então a gente tem na biosfera 10 a 31 partículas virais. E esse é um experimento que a gente faz clássico,
que com a coloração do Cybergreen, que você pega uma amostra de oceano, com esse corante, Cybergreen, e você conta e vê essas bolinhas em verdes mais escuras são genomas bacterianos, e essas bolinhas em verde, né, bem menores são genomas virais, tendo em vista que os vírus são menores que as bactérias. Então, quando a gente faz uma contagem e coloca isso numa equação matemática, a gente vê que a maior abundância de genomas são de vírus. Nesse caso, vírus que infectam bactérias, bacteriófagos. Os fagos também, eles são extraordinariamente diversos. Aqui é uma análise de distância entre genomas, feita através de bioinformática, onde aqui no meio, em azul, são os genomas bacterianos, e em rosa são os genomas de fagos. Então, a gente pode ver que os genomas bacterianos eles se agrupam, né, muito facilmente, né, uma relação evolutiva, essa é a explicação por trás, né, desse agrupamento, uma ancestralidade em comum. Já os genomas virais, eles são bastante diversos. Eles se agrupam, alguns, com genomas bacterianos, ou seja, tendo uma relação com o seu hospedeiro, mas observem que tem alguns genomas que ficam muito distantes. E o porquê disso é que a grande maioria das bactérias é ainda desconhecidas e não cultivadas. Então, se eu não consigo cultivar a bactéria, logicamente eu também não vou conseguir cultivar o fago, porque eles são hospedeiros intrínsecos obrigatórios de células bacterianas. O isolamento de fagos também, ele demanda a predição confiável do hospedeiro, ou seja, eu preciso ter a bactéria específica, saber quem é essa bactéria primeiro, para depois eu ir atrás de um fago contra ela, para quando eu encontrar esse fago e for caracterizar esse fago, eu saber que ele é contra aquela bactéria e não contra uma outra bactéria que eu não sei o que é. E também uma outra coisa, né, desse tipo de análise é que muito do que a gente sabe hoje sobre os fagos, ele vem dos fagos modelos, que são fagos de Escherichia coli, que são esses fagos T, que a gente fala de uma triangulação, que aí já é uma relação estrutural do capsídeo desses fagos, e aí por isso que eles foram classificados como T3, T4, T7. Temos o fago lambda também, que é um fago modelo para Escherichia coli. Então, muito do que a gente sabe hoje sobre a biologia de bacteriófagos vem desses modelos. A forma de a gente classificar os fagos é segundo a visualização de sua partícula em microscópio eletrônico e o material genético que eles carregam. Então, essa é a primeira análise que a gente faz quando a gente isola um novo fago. E essa é uma caracterização clássica para a gente, primeiro, poder classificar esse fago em fita simples de RNA ou não, fita simples de DNA ou não, fagos com cauda, que a gente chama de caudoviralis, ou fagos sem caudas. Como vocês podem ver aqui nessa ilustração, a gente tem fagos com todos os tipos de morfotipos, desde fagos com morfotipo mais arredondado, até fagos em espirais, como o inovírus, fagos com cauda, como os caudoviralis, que tem esse morfotipo de cabeça, né, cauda e fibras da cauda. Então, o que a gente observa hoje na literatura é que a grande maioria dos fagos vem dessa ordem caudoviralis. Então, cerca de 95% dos fagos conhecidos na literatura são dessa ordem caudoviralis, né, que são fagos com cauda, que possuem esse morfotipo, né, em comum, cabeça, cauda e fibras da cauda, e eles são divididos nas seguintes famílias. Famílias Myoviride e Erleneviridae, que são fagos com cauda longa e contrátil. A família Podoviridae, que são fagos com cauda curta e não contrátil. A família Sifoviridae, que são fagos de cauda longa e não contrátil. E a família Arquemaviridae, que são fagos de cauda longa e contrátil, só que eles possuem aqui nas suas fibras da cauda, ao invés dessas fibras clássicas que a gente vê, né, como umas agulhas, uns bastões, eles possuem suas fibras da cauda em formatos de estrela. Então, todos os fagos e os vírus, eles possuem vários estilos de vida. E agora nós vamos explorar um pouco os diferentes estilos de vida que esses fagos podem ter, desde ciclos lisogênicos, temperados, estritamente líticos, que a gente fala dos virulentos, que esses são os que têm uma maior relevância para a fagoterapia, fagos crônicos líticos, fagos temperados e crônicos. Então agora a gente vai ver cada um desses ciclos e estudar um pouco da relevância de cada ciclo. Então, inicialmente, a gente tem os fagos lisogênicos, que são fagos que,
ao infectarem a bactéria, injetarem o seu DNA viral, esse genoma do fago, como a gente está representado aqui em azulzinho, e o genoma da bactéria em rosa, ele se integra no genoma da bactéria e ele passa a ser agora o que a gente chama de prófago. E ele está agora integrado no cromossomo bacteriano, e esse prófago ele é replicado junto com o cromossomo bacteriano, e ele vive em conjunto com a bactéria. Alguns fagos possuem a capacidade de, quando a bactéria passa por estresses, né, que podem ser induzidos em um laboratório ou estresses ambientais, os fagos, eles, através de mecanismos moleculares, eles vão sentir que a bactéria vai morrer, então ocorre a excisão desse prófago do cromossomo e ele passa agora a entrar no ciclo lítico, que é o ciclo onde o fago agora vai replicar o seu genoma viral, montar as suas partículas virais, né, colocar esse genoma dentro do capsídeo e depois esse capsídeo, junto com o fago montado, ser liberado. E aí os fagos que têm esses dois ciclos, tanto o lisogênico quanto o lítico, a depender do estado metabólico da bactéria, a gente chama de fagos temperados. Então a gente tem o ciclo lisogênico, onde o fago ele se integra no genoma da bactéria como prófago, e se esse prófago ele é capaz de ter a excisão desse genoma e entrar no ciclo lítico, a gente fala que ele é um fago temperado. Fagos que são estritamente virulentos, como a gente fala, eles fazem parte do ciclo lítico, onde, quando ocorre a absorção e reconhecimento de receptores específicos na superfície bacteriana, esse fago ele injeta o DNA viral, ocorre a degradação do genoma bacteriano, replicação do genoma viral, transcrição e tradução das proteínas virais, ocorre a montagem dessa partícula viral. Depois que essas partículas estão montadas, por último, vai ocorrer a liberação dos vírus e lise da bactéria, que significa que a bactéria vai morrer. Então, esse é o tipo de ciclo e esse vai ser o tipo de fago que a gente vai buscar na natureza, que a gente quer porque nos interessa esse fenômeno para ser usado na fagoterapia. Porque vejam que, além da especificidade que esse fago vai ter para a bactéria-alvo, se ele é um fago com um ciclo estritamente lítico, ao infectar essa bactéria, no final a gente vai ter morte e lise dessa bactéria. E é isso que a gente vai querer na hora do tratamento clínico. E por último, os fagos também podem ter esse ciclo que a gente chama de crônico, que o que significa? O fago, se ele é um fago virulento, estritamente crônico, ele vai infectar a bactéria, como exemplo aqui do inovírus, né, de um fago que a gente chama do M13. Ao infectar a bactéria, absorver e injetar o seu material, você vai ter transcrição e tradução das proteínas virais, montagem dessas partículas, vai ter um ciclo de replicação desse DNA viral e quando esse fago inovírus ele tem a sua montagem completa, que ela vai ocorrendo numa parte externa aqui da membrana da bactéria, você tem a liberação desses vírus, mas não ocorre lise bacteriana. Por isso que a gente fala do ciclo crônico, porque o fago ele fica se replicando, fica montando suas partículas sendo liberadas e a bactéria não morre. Alguns fagos também podem ter um ciclo lisogênico, como a gente viu anteriormente, onde eles integram o seu genoma no genoma da bactéria como prófagos, e quando eles são ativados por estresses ou alguma coisa ali que aconteceu com o metabolismo da bactéria, esses fagos eles não entram no ciclo lítico e eles podem entrar no ciclo crônico. Então, isso é uma outra forma também de fagos que eles variam entre o ciclo crônico e o ciclo lisogênico. Então, eles são fagos temperados também, mas ao invés de o ciclo de replicação dele ser um ciclo lítico, que ocorre morte no final da bactéria, é um ciclo crônico, que não ocorre morte da bactéria. Então, esse é o estilo de vida dos fagos. Essas são todas as formas de replicação que a gente encontra atualmente na natureza dos bacteriófagos. Eu trouxe aqui uma árvore filogenética apenas para representar para vocês de que, vejam, que a gente tem aqui as bactérias, né, que é um tipo de célula, que a gente fala as células procarióticas. Atualmente, a gente não classifica mais as células arqueias como procarióticas, e a gente coloca elas num grupo à parte, que é o grupo arqueia, que é um grupo mais próximo de eucária, que somos nós, animais, plantas, fungos e protozoários, e todos os domínios da vida, todas as células e organismos em nosso planeta possuem vírus que os infectam.
Mas o destaque que eu trago para vocês é que o nosso ancestral comum, o ancestral comum de todas as células, que a gente dá o nome de LUCA, que vem do termo em inglês, que é do último ancestral comum universal, ele está mais próximo das bactérias e um pouco próximo das arqueias. Então, se a grande maioria dos vírus na natureza e as entidades mais abundantes são os fagos, significa que os vírus também estiveram aqui num passado evolutivo. E eu estou exemplificando aqui para vocês também a importância dos fagos no desenvolvimento da biologia, no desenvolvimento da vida em nosso planeta. Então, tem vários estudos hoje de origem da vida e vários estudos hoje evolutivos que estão focando estritamente para os fagos e para os fagos que infectam bactérias, principalmente essas bactérias aqui que têm uma ancestralidade comum, para tentar desvendar, né, os mistérios da origem da vida. Então, agora falando um pouco sobre a descoberta dos fagos e da fagoterapia, a primeira evidência que a gente teve da presença de fagos foi em 1896, pelo pesquisador Ernest Henke, que ele observou um fenômeno que estava acontecendo na Índia, no rio Ganges e Juna, onde estava tendo um surto de cólera nesse momento, depois das guerras napoleônicas, e os indianos eles não estavam tendo tantos casos de cólera como os europeus. E eles estavam assumindo essa cura milagrosa ao banho desse rio, que eles assumiam ao deus Shiva, e eles falavam que toda vez que eles tomavam banho nesses rios, recebiam a bênção dos Shivas, bebiam essa água, eles estavam sendo curados. O pesquisador Ernest Henke, tendo um pensamento um pouco científico, método científico, de que a gente precisa descrever os fenômenos, ele fez uma coleta dessa água, desse rio Ganges, né, e Juna, e aí ele pingou um pingo dessa água numa placa de Petri onde tinha o crescimento do Vibrio cholera, e ele observou que onde tinha o pingo não tinha crescimento dessa bactéria. E aí ele assumiu que essas águas tinham uma ação bactericida, tinha alguma coisa ali que eles acreditavam inicialmente ser enzimas ou proteínas menores que bactérias que estavam matando essa bactéria. 2 anos depois, um pesquisador Nicolau Gamaleya, em 1898, ele observa o mesmo fenômeno, pegando águas de outros lugares e tratando uma outra bactéria, que era o bacillus. E aí eles assumem que, muito provavelmente, existem alguma coisa ali, com uma atividade bactericida nessas águas, que são capazes de matar a bactéria. A partir daí, vários outros pesquisadores continuaram fazendo esse mesmo tipo de experimento e observando o mesmo fenômeno. Tanto o Frederic Toll como o Félix Derelli, eles observaram esse fenômeno, mas eles agora tiveram um rigor muito maior em fazer experimentos muito mais elaborados, e aí onde surge a fagoterapia, onde nesse mesmo ano eles chegaram a usar vários desses filtrados, né, como eles chamavam, que tinham essa atividade bactericida, tratando infecções em crianças, em disenterias. O Félix Derelli chegou a tratar soldados franceses. Vejam que aqui, nesses anos, estavam acontecendo a Primeira Guerra Mundial, então a fagoterapia ela foi extremamente usada durante a Primeira Guerra Mundial. E o Félix Derelli foi o que cunhou o termo bacteriófagos, que vem do grego, que significa fagos. Fagos significa aquele que come. Bactérias significa bastonete, então bacteriófagos, aquele que come bactérias. E aqui está estabelecido a fagoterapia. E aí o Félix Derelli, junto com o George Eliave, em 1923, funda o primeiro instituto de fagoterapia no mundo, que é o Instituto Eliave em Tbilisi, e a partir daqui a fagoterapia começa a ser estabelecida ao longo do mundo, e até mais ou menos 1930, 32 é o que a gente chama da Era de Ouro da fagoterapia, onde a fagoterapia começa a ser usada para tratar diferentes infecções bacterianas, mesmo sem a gente saber a natureza dos fagos, sem a gente saber que se tratava de vírus. Alguns pesquisadores acreditavam que eram enzimas, e só em 1940, com o desenvolvimento do microscópio eletrônico de transmissão, que a gente consegue ver as primeiras partículas virais, que são esses primeiros fagos aqui, que é o que a gente chamou do fago Toll e do fago Derelli. Com o desenvolvimento também da biologia molecular, a gente consegue ver que esses vírus são formados por DNA ou RNA, né, que é essa informação genética, e ficou estabelecido de que não se trata de proteínas ou de enzimas, mas sim de partículas menores que bactérias,
que são vírus. A era de ouro da fagoterapia ela também alcançou o Brasil. Em 1921, esse pesquisador aqui, o José da Costa Cruz, ele foi até o Instituto Pasteur, onde o Félix Derelli estava dando um curso sobre bacteriófagos. Ele aprendeu sobre a biologia de fagos, aprendeu a trabalhar com fagos e trouxe isso para o Brasil. No Instituto Oswaldo Cruz, em 1928, foi dado um primeiro curso de isolamento e caracterização de fagos. E por volta de 1930, a gente teve o primeiro produto à base de fagos, um coquetel, que ele era contra E. coli, bacilos, pseudomonas e várias outras bactérias, que foi chamado de bacteriofagina. E esse primeiro coquetel, esse primeiro produto à base de fagos, ele chegou a ser comercializado, produzido em larga escala e vendido na Drogaria Brasil. E ele teve uma relevância muito grande, porque durante esse ano estava tendo um surto de disenteria em todo o Brasil, aqui em São Paulo, em Minas Gerais, pelo Nordeste. Então, durante esse ano da Era de Ouro da Fagoterapia, todo o Brasil chegou a receber produtos de fagos. E várias pessoas foram tratadas com esses coquetéis em Pernambuco, em São Luís do Maranhão, no Amapá, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, também veja que a fagoterapia teve uma repercussão enorme, inclusive no Brasil. Isso foi perdido, todos esses relatos foram perdidos depois de 32, com o desenvolvimento dos antibióticos. E aí é o que a gente fala da antibiótico-terapia, que foi a droga utilizada na Segunda Guerra Mundial. Os antibióticos eles foram descobertos em 1928 pelo pesquisador Alexandre Fleming. E é previsto de que a fagoterapia ela foi deixada de lado por motivos tanto de falta de entendimento mais profundo sobre a biologia dos fagos e também por uma parte política. A fagoterapia, a partir da Segunda Guerra Mundial, é deixada de lado. Ela continua sendo extremamente usada nesses países da União Soviética, Rússia, Geórgia. Inclusive, esses são os países pioneiros atualmente na fagoterapia, onde atualmente a gente tem produtos de fagos, regulamentação e coquetéis sendo usados nesses países. Então, a fagoterapia agora ela é deixada de lado durante vários anos e, como a gente vai ver um pouco mais na frente, ela ressurge com o problema de resistência bacteriana. Então, aqui eu trouxe uma representação para vocês de ver que são 107 anos de pesquisa sobre a biologia de fagos e depois que a fagoterapia ela é deixada de lado, ela começa a ser extremamente usada ao longo do mundo em aplicações de biologia molecular. Então vejam aqui, vocês podem olhar com mais calma depois desse artigo, vejam que desde 1915, né, quando é reportado o Thor, né, tratando crianças, vejam que em 1940 é visto o primeiro fago em microscópio eletrônico. Vejam que o primeiro genoma sequenciado pelo sequenciamento de sangue é utilizado como modelo um fago de fita simples, de DNA. Né? Várias outras técnicas de biologia molecular são desenvolvidas, né, devido ao estudo de fagos. Vejam que atualmente vocês devem ter ouvido falar no CRISPR-Cas, né, no Cas9, e todas essas técnicas foram desenvolvidas e estabelecidas a partir do desenvolvimento de biologia de fagos. Em 2013 a gente teve o primeiro, né, clinical trial feito à base de fagos. Então, mostrando que a gente tem mais de 100 anos de estudos de fagos que tem uma relevância não só na fagoterapia, no uso clínico, mas também na biologia molecular. Aqui eu trouxe para vocês uma representação da prevalência do nome fagoterapia na literatura, no Google escolar, em que aqui a gente pode ver esses triângulozinhos, né, não preenchidos, é a microbiologia, né, que ela vem desde muito tempo, com o desenvolvimento do microscópio, com o princípio da doença, com Louis Pasteur, né, toda essa historinha da microbiologia clássica que a gente está bem acostumado a ouvir. Vejam que os bacteriófagos eles começam a aparecer, né, desde sua descoberta ali na Era de Ouro. Né, é a fagoterapia, que ela também começa a ser muito relevante na Era de Ouro. A resistência a antibióticos ela começa a aparecer ali por volta de 40, 50, e tem um boom desde os anos 2000, e a gente vê um retorno da fagoterapia a partir de 1990 e 2000, que está associado
com o retorno da resistência a antibióticos. Então, esse retorno da fagoterapia vem como uma terapia coadjuvante quando a gente não consegue mais usar antibióticos. Então, aqui eu trouxe para vocês casos de sucesso da fagoterapia humana e trazer essa provocação. Será que com esse problema mundial de resistência bacteriana, será que a gente vai retornar à era de ouro da fagoterapia, em que a fagoterapia foi usada em todo o mundo, né, de uma forma altamente concreta? E aí hoje, com o desenvolvimento dessa tecnologia, com várias técnicas que a gente tem hoje, a gente consegue agora estabelecer regulamentações mais precisas para o uso de fagos. Há uma necessidade ao longo do mundo em criar leis e regulamentações para que a gente consiga usar os fagos de forma terapêutica. Então, essa é a provocação para, será que nós retornamos com a era de ouro da fagoterapia? Então, veja aqui que em 2017 a gente teve um caso de sucesso de um coquetel que foi usado para tratar um paciente com Acinetobacter baumannii, uma das bactérias do grupo Escape. Em 2018 teve o Fagoborn, que foi o primeiro estudo clínico randomizado, controlado, duplo cego, né, feito com fagos contra a Pseudomonas aeruginosa. Em 2019 a gente teve uma pessoa que foi tratada com um único fago, um paciente com um único fago, né, um bacteriofago engenheirado. Então veja que também a gente pode engenheirar fagos, né, contra uma Mycobacteria abscessus, multidrogas resistentes, né. Em 2022, esse ano, a gente teve também um caso de sucesso de um paciente, né, de fagoterapia com uma Klebsiella pneumoniae. Aqui a gente tem também um artigo com um estudo de caso de relatos, né, do Eliava. Então vejam que aqui esses vários artigos estão trazendo casos de sucesso de fagoterapia humana com o objetivo de bactérias multidrogas resistentes. Todas essas bactérias são bactérias multidrogas resistentes. A fagoterapia atualmente ela não vem para competir com o uso de antibióticos, ela vem para ajudar, para ser um coadjuvante. A gente sabe que o problema de resistência bacteriana muitas vezes está relacionado ao uso indiscriminado de antibióticos, seja ele na agricultura, na pecuária, na clínica ou de forma indevida pela população. Então, a fagoterapia ela vem atacar aquelas bactérias que o antibiótico não consegue tratar. E muitas vezes a fagoterapia também ela pode ser usada em conjunto com antibióticos e de várias outras formas. Então, uma relevância muito importante também no estudo de bacteriófagos e da fagoterapia é entender essa relação fago-bactéria através de receptores de adsorção. E esses receptores, por eles serem únicos de células procarióticas, isso ajuda também a gente pensar de forma estratégica na clínica. Porque agora eu posso colocar o meu fago, aquele vírus, no meu indivíduo e garantir de que não vai acontecer nada com ele devido aos fagos, de que os fagos, os vírus não vão infectar eles. Eu sei que quando a gente fala em vírus, a gente tem uma grande coisa na nossa cabeça devido aos coronavírus, devido ao cinema, né, de que sempre os vírus estão fazendo mal. Mas para dizer a vocês que a grande maioria dos vírus em nosso planeta, eles não causam mal para nós, seres humanos. E trazendo essa visão dos vírus que infectam bactérias, nós podemos dizer, que a grande maioria dos vírus fazem bem. Vejam que a grande maioria dos vírus estão relacionados com processos evolutivos, com processos ambientais e até com processos de equilíbrio ecológico e aqui agora com processos de homeostase, de trazer saúde para o indivíduo. Então aqui eu tento trazer para vocês um pouco da mudança dessa concepção de que os vírus fazem mal. Então aqui trazendo para vocês de que esses receptores de superfícies bacterianas, eles têm uma relevância clínica também para essas bactérias patogênicas quando elas vão infectar o indivíduo. E a interação dos fagos com esses receptores se encontra na fibra da cauda desses fagos, que muitas vezes eles possuem enzimas, e tudo isso também faz a gente usar de forma estratégica até essas enzimas de fagos na clínica também. Então isso é importantíssimo também e faz parte do estudo da biologia e caracterização de bacteriófagos. Então aqui eu trouxe para vocês que o nosso grupo deu uma entrevista para a pesquisa FAPESP em 2017
Então não se preocupem, eu vou deixar todo esse material aqui, tudo que foi visto ao longo da aula vai estar no material de apoio. Eu espero que após essa aula vocês leiam o material de apoio, revisem tudo que foi visto aqui e qualquer dúvida a gente vai ter a parte da discussão à tarde e a parte de discussão é feita para isso, para a gente tirar as dúvidas, discussões, ter um bate-papo bem legal e espero vocês lá. Muito obrigado.